Como é que foi a semana dos irmãos? Foi boa? Boa? Amém. Glória a Deus por isso, né? Infelizmente nem todo mundo pode dizer que teve uma semana boa, né? Nem todo mundo pôde estar aqui hoje. Quem sabe há pessoas que estão em lugares que não deveriam, não gostariam de estar, né? E pela graça de Deus nós estamos aqui hoje para louvar o Senhor. E nós devemos fazer com alegria. Amém. Não é? Cada um aí, rapidamente, não precisa nem fechar os olhos, não. Pense aí, 2, 3 coisas. Não precisa ser mais do que isso, não. 3 coisas bem básicas, bem específicas, pelas quais você gostaria de agradecer a Deus. Que passou essa semana. Estamos começando uma nova semana. Agora pensa de domingo passado até ontem, sábado. O que você gostaria de dizer assim? Deus, obrigado por isso. Deus chegasse para você e falasse assim: meu filho, vou dar você a chance de 3 coisas específicas para você me agradecer. Por quais essas 3 coisas você agradeceria? Saúde. Mais alguém? Família. Mais alguém? Trabalho. Lá é assim, irmãos, quando você vai para Águas Formosas, você corre o risco de ter colisão de avião, de helicóptero, de carros velozes, assim. No Ceará, não é bateu numa vaca, mas a gente, de qualquer forma, é livramento, né? Proteção de Deus. Tinha 2 vacas, escolheu uma e deixou a outra, né? Mas Deus protegeu. Amém. Mais alguém? Pelo que você gostaria de agradecer? Amém. Nem todo mundo tem isso, né, meu irmão? Um lar, um teto para voltar, uma família para acolher. E a gente tem que... Pelo que, querida? Amém. O Marcos voltou, a Débora está começando a nova caminhada aqui. E como a Sarinha está aqui, não é fácil não. A Sarinha ainda está naquela fase de lua de mel com os Estados Unidos, tudo é bonito, né? Mas você já está aí o quê? 3 meses já? 4 meses? 3 meses. Então já não é mais novidade, as coisas já assentaram e a saudade bate e não é fácil, né? Então graças a Deus por isso. Então vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Eu quero ler para os irmãos o Salmo 117, que diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos demonstrar nossa gratidão ao Senhor, louvando a Ele pelo que Ele tem feito, mas sobretudo pelo Deus maravilhoso que Ele é, que nos alcançou com a sua graça salvadora. Amém, irmãos? Quem quer orar, levante a sua voz e agradeça ao Senhor de onde você está mesmo. Amém, Jesus. Sim, meu Pai. Aleluia. É verdade, Pai. Aleluia. Sim, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos, com alegria. Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. Seguirei seus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao
prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, seguirei seus caminhos.
algum tempo atrás, e bem na parede principal, na entrada, está assim escrito: não olhe, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga o seu problema o tamanho do seu Deus. Gostaria que só marcando, sem a bateria, ou então só se fosse bem marcando mesmo, que gostaria de ouvir a voz dos irmãos, mesmo que aqueles que não sabem cantar, por favor, experimente. Vamos declarar no começo o que esse cântico diz, né? Coloque na tela de novo, por favor. O meu Deus é maior que os meus problemas. Esse é o momento da gente interceder uns pelos outros, a gente interceder por aqueles que nesse momento estão atravessando uma fase difícil na sua vida, ou que está passando por alguma enfermidade, e a gente precisa crer naquilo que a palavra de Deus nos diz, que Ele é maior do que todos os nossos problemas, que Ele não conhece impossível, ainda que a gente esteja achando que Ele está demorando, que Ele não nos atendeu ainda, mas não vamos perder a fé, não vamos perder a nossa confiança no nosso Deus. Vamos cantar de novo esse cântico. Gostaria mais que as vozes dos irmãos sobressaíssem, mais do que os instrumentos. Deixar isso bem claro, vamos declarar isso para nós mesmos. Às vezes nós precisamos dizer para nós mesmos isso, porque muitas vezes os problemas que nós enfrentamos nos intimidam, nos acuam num canto, e a gente às vezes fica olhando para eles assim como que dizendo: eu não tenho condições, eu não posso, né? Porque a gente olha para nossa limitação e olha para o tamanho do desafio que nós temos diante de nós. Temos que olhar para o Senhor. Então vamos fazer essa declaração aqui: o meu Deus
é maior que os meus problemas. Diga para você, aliás, vamos aprender a letra, falar, vamos lá dizer, diga comigo, o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou além. Vamos declarar isso com mais força? O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou além. Amém? Então vamos cantar isso? Mesmo aqueles que não sabem. Quantos não conhecem esse cântico? Levante a mão. Quantos não conhecem? Bom, a metade quase aqui da igreja não conhece. Mas uma das maneiras de conhecer um cântico é solfejando, é soletrando, é balbuciando aquele cântico que você acaba cantando. Então mesmo você que não sabe, experimenta a cantar a si mesmo, seguindo o ritmo da música aí. Vamos lá, Dada. O meu Deus é maior que os meus problemas, e eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Se entrou alguém aqui hoje enfermo, ou com um grande desafio durante essa semana, que você gostaria de ver, ou de pedir a intervenção de Deus para essa situação, para a qual você não tem solução, para a qual você não tem saída, e você quer receber a oração da igreja, vem aqui. Aqueles que nos acompanham via internet, onde você estiver, você pode, onde você está, você pode dizer: Senhor, eu apresento a Ti esta causa, crendo que o Senhor é capaz, é poderoso para resolver este problema. Então, se há alguém aqui dessa forma, vem aqui, nós vamos orar, não é? Meu Deus, que momento especial este, depois de louvarmos o Senhor, de Te adorar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, para reconhecer, ó Deus, que Tu és de fato maior do que os nossos problemas, ó Senhor. Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes nós nos abatemos na nossa fé. Muitas vezes nós somos intimidados diante de problemas tão difíceis de serem solucionados. Mas nesse momento, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, nós nos curvamos, nós nos prostramos diante de Ti, suplicamos Tua intervenção. Deus, se há alguém aqui hoje, entrou enfermo, Deus, que receba o toque curador do Senhor, que em nome de Jesus Tu manifestes o Teu poder e repreenda, ó Deus, esta enfermidade e traga cura para esse corpo, ó Deus. E que ainda essa pessoa que entrou aqui, ó Deus, volte assim, ó Deus, curado para sua casa. Ó Deus, aquela pessoa que entrou aqui, ó Deus, com um problema difícil, de difícil solução, ó Deus, para a qual ele não tem solução, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Seja qual for o problema, Deus, conjugal, familiar, financeira, no trabalho, Deus, seja qual for a área, nós pedimos que o Senhor entre com providências. Ó Deus, se está havendo no mundo espiritual alguma ingerência de forças, ó Deus, da maldade, das trevas, nós pedimos, ó Pai, que nesse instante caia por terra, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e que essa bênção possa alcançar este irmão, esta irmã, que a Ti suplique, que a Ti, ó Deus,
implora e clama. Também nós apresentamos, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando via internet. Ó Deus, estão declarando que confia no Senhor. Ó Deus, contempla-os com a tua bênção, com a tua graça, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus, nós também intercedemos por aqueles, ó Deus, que estão aqui representados nesta urna. Ó Senhor, contempla esses irmãos. Nos abençoe, ó Pai. Ó Deus amado, a cada um que pela fé colocou o seu pedido aqui. Ó Deus, que ele seja contemplado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Irmãos, podem sentar. Só lembrando os amados que no terceiro sábado, sem ser esse sábado próximo, ontem foi o primeiro sábado, não foi isso? Ou 31? Ontem foi? Primeiro, né? Então, sem ser esse sábado agora, no outro sábado, nós teremos o nosso encontro de homens. Então, no terceiro sábado, está no boletim aí. Por favor, né, eu estou apelando para os homens que divulguem, né? Nós queremos ver o maior número possível de homens aqui nesse dia. Tem sido tão gostoso esses nossos encontros, irmãos. Então, tem sido tão abençoador. Então, eu convoco os irmãos para estarem aqui, os homens, no terceiro sábado desse mês, não é? Dar as boas-vindas aos nossos visitantes, né? Dizer para o Júlio, Judite, Rebeca, a Sara já vai ficar, né? Vocês são bem-vindos, foi muito bom tê-los aqui conosco nessas 2 semanas. Passaram tão rápido, não é verdade? Que amanhã já estão retornando, né? Vamos estar orando no final, pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles, né? Ao Timothy, a Lenise, Deus abençoe, bom vê-los novamente, né? Prazer, alegria de revê-los, tá bom? Eu quero ler um texto da palavra que está no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, que diz assim: e isto afirmo, só para os irmãos saberem o contexto em que ele está dizendo essa afirmação. O apóstolo Paulo, não sei se os irmãos se lembram, quando a igreja surgiu em Jerusalém, não é? Porque antigamente, logo depois que Jesus ressuscitou, então a pregação do evangelho, muita gente se converteu e houve uma grande perseguição e muitos cristãos perderam todos os seus bens, alguns doaram espontaneamente e agora alguns anos já haviam se passado e Paulo se torna um pregador do evangelho e vai para os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus e percorre vários países pregando o evangelho. E nesse período, então, a igreja em Jerusalém está sofrendo muito, porque muitos que haviam doado os seus próprios bens, aqueles que haviam perdido os seus próprios bens, estavam agora padecendo necessidade. E Paulo, então, agora levanta uma oferta nas igrejas gentílicas, ou seja, nas igrejas que não eram de judeus, que eram de gregos, né, basicamente, de outros povos, para poder atender a necessidade de Jerusalém, da igreja em Jerusalém. E ele fala: vocês precisam estender a mão e abençoar os outros. Mas agora o curioso, querido, é que de todas aquelas igrejas daquela região, a igreja de Corinto era a igreja mais bem, economicamente falando, era melhor, a igreja que tinha mais recursos, era a igreja de Corinto. Mas há um paradoxo, porque aqueles que têm mais recursos são os que menos contribuem, aqui nesse caso, né? E Paulo então vai dizer de uma igreja que era a igreja da Macedônia. Macedônia não é uma cidade, é uma região. Era onde estavam localizadas as igrejas mais pobres. E Paulo então resolve não levantar uma coleta entre os crentes da Macedônia. E eles então repreendem Paulo e faz uma súplica para que ele não os impedisse de contribuir para abençoar os crentes de Jerusalém. Não sei quantos de vocês já viram um vídeo que está circulando na internet aí, de um rapaz que chega num restaurante, pede alguma coisa e ninguém dá nada para ele. E tem um mendigo que está sentado assim na beira do meio-fio,
E ele vai lá e pede para o mendigo, ele estava comendo alguma coisa, o mendigo chega e divide com ele. E logo embaixo vem a frase: às vezes os que menos têm são os que mais repartem. Não é? Cumpriu-se essa palavra aqui na igreja de Corinto. E Paulo então vai dizer essas palavras para a igreja de Corinto, que tinha falava muito e agia pouco, não é? E Paulo diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui Paulo está falando de uma oferta, não é necessariamente do dízimo, não é, mas de uma oferta. Mas isso se aplica em todas as áreas, querido. Mesmo com entregando o dízimo, entregando a oferta, Deus quer que a gente faça isso com alegria, sempre com gratidão, reconhecendo que Ele é o doador de tudo. E que se você pode doar alguma coisa, é porque você recebeu antes algo, não é? Então, a gente nunca deve contribuir com pesar, com tristeza, não é? Tem gente que o envelope quase que não sai da mão, de tanto... Não sei quantos de vocês já viram aquele filme da Wood Hope, eu não esqueci o nome daquele filme, como? Exato, Ghost. Aí, não sei como lá, o cheque vai parar na mão lá, ele dá para caridade, né? dá mais puxando assim. Então, tem crente que às vezes faz isso. Mas aqui não tem ninguém, graças a Deus. Quer que todo mundo faz isso com alegria, amém? Então, vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor com alegria, trazendo no altar nossos dízimos e ofertas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Imagina? Vem cá orar pelos nossos filhos. Hein? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tu tens nos dado. Estamos reunidos aqui na tua casa para te louvar, te glorificar e te exaltar. Te agradeço, Senhor, pela presença dos que estão, Senhor amado. Te agradeço, Senhor, por essas crianças, Senhor amado. Ó Deus bendito, abençoa as professoras, Senhor, que elas possam transmitir, Senhor, o ensino da tua palavra, Senhor. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, que a palavra que for dada para elas, Senhor amado, possa entrar no seu coração, possa entrar na sua mente, Senhor, coração, Senhor, e possa crescer, Senhor amado. E ele chegue, Senhor, na adolescência, chegue na juventude e chegue até a idade adulta, Senhor amado, embaixo da tua poderosa mão, com as palavras que foram ensinadas quando eles eram crianças. Ó Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que tu tens feito, Senhor, agora e para sempre. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Queridos, eu tenho estado com o pastor Davi quase que todo dia conversando com ele. Ele está bem, está lá em Boston. Eu falo com ele, em Boston mesmo, né? Eu falo com ele que ele é o aposentado que mais trabalha, não foi daquele jeito. É difícil falar com ele que não está envolvido com uma coisa e outra. Eu falo assim, eu não quero aposentar desse jeito não. Mas ele manda um abraço para os irmãos, está bem lá, vai, acho que já está, o filho dele que é pastor lá em Boston também está saindo de férias, ele está cobrindo ele lá, né? E manda um abraço para os irmãos, diz ele que tem sentido falta e saudade dos irmãos, tá bom? Eu falei com ele que ele está fazendo muita falta aqui, para não demorar muito lá não, né? Mas até o final de agosto, creio que ele vai ficar por lá. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje um texto da palavra que está no livro de Juízes, no capítulo 10. Juízes, capítulo 10. O livro de Juízes vem logo depois do livro de Josué, lá no finalzinho, no começo, né? Tem os 5 primeiros livros, depois vem Josué, aí vem Juízes, capítulo 10. Vou ler dos versos 6 a 18. Só para os irmãos saberem, o livro de Juízes é escrito para declarar que depois que o povo de Israel toma posse da terra prometida, e aqueles líderes que o governou por algum tempo, eles morrem, e aquelas gerações que vieram não foram devidamente instruídas nos caminhos do Senhor, e aquelas crianças que se tornaram adultas haviam se esquecido de Deus, virado as costas para Deus, e o que vai acontecer agora por mais cerca de 300 anos é essa balança, essa gangorra. Quando o povo está bem, eles esquecem do Senhor. Daqui a pouco Deus levantava um inimigo e eles assolavam o povo de Deus, e aí na dificuldade eles clamavam a Deus e Deus os socorria. Então esse texto vai ser um desses momentos que vai acontecer essa história. Mas eu tenho uma palavra específica hoje que eu gostaria que os irmãos absorvessem. Então fique atento que no final eu vou declarar essa palavra aí. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins.
Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus, os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será este o cabeça de todos os moradores de Gileade. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Eu acredito que não há uma só pessoa entre nós, ou talvez aqueles que nos acompanham via internet, que nunca tenha ouvido falar sobre a história da destruição do mundo antigo através do dilúvio. Quando apenas Noé e a sua família se salvam daquela catástrofe, daquela tragédia, daquele juízo de Deus sobre a humanidade. A Bíblia fala que o povo se corrompeu de tal maneira que Deus resolveu dar um fim na humanidade. Mas quando você olha à primeira vista, você fala: poxa, mas Deus foi tão severo, foi tão duro. Não se apresse em fazer esse juízo de Deus, porque ele não foi tão duro assim. Ele levanta Noé, e Noé passa cerca de 120 anos na preparação de toda a arca, de todo aquele tempo, um tempo longo. E Noé é o pregoeiro da justiça, e Noé vai pregando e chamando o povo ao arrependimento, mas quanto mais Noé prega, mais o povo se corrompe. Quanto mais Noé chama o povo a aproximar-se de Deus, mais distante esse povo fica. E chega um momento que Deus fala: basta, chega. E Deus então fala: eu vou dizimar este povo. E chega o dia em que a arca está pronta, e Deus fala com Noé e com seus filhos e respectivas esposas: entra para dentro da arca. E há um detalhe interessante, que diz que foi Deus quem fechou a arca. Imagino que se fosse Noé, quando ele ouvisse o desespero, o clamor desesperado daquele povo, ele iria abrir, porque até mesmo os parentes deles estavam ali. Mas a Bíblia fala que foi Deus quem fechou a arca por fora, de maneira que Noé não poderia abrir a arca. Chegou o dia, e a chuva começa a cair, e aquela chuva dura 40 dias e 40 noites, até que a terra foi coberta, e todo ser vivente foi vitimado pelo dilúvio. Esse texto que nós lemos tem alguma coisa diferente, fala que o povo está corrompido também. O povo se afasta de Deus e começa a se envolver com deuses pagãos, com deuses falsos. E os inimigos se levantam e começam a destruir o povo de Deus. Começa a sofrer debaixo da opressão do povo inimigo. Mas aí, quando ele está debaixo de opressão, ele começa a clamar a Deus. E Deus fala assim: eu não vou atender vocês. Eu não vou atender vocês. Eu não vou livrar vocês. Que vocês clamem pelos deuses aos quais vocês escolheram. E Deus está firme no seu propósito. Vou deixá-los destruir vocês. Mas aqui há uma diferente lá do que acontece na destruição do dilúvio. A Bíblia fala que chega um momento que Deus não consegue mais reter a sua compaixão.
O povo começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. E Deus fala, não dá mais para segurar. E Deus então se inclina para esse povo e o abençoa. E o livra das mãos dos seus inimigos. Eu quero falar nessa noite sobre esse tema. O dia em que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Você já chegou num momento como esse que você tomou uma decisão e disse, olha, eu vou fazer isso. Quem é casado e tem filhos talvez sabe disso. Chegou e disse, olha menino, eu não vou te atender, não vou fazer, você pode fazer o que você quiser. E esse menino começa a espernear e você está firme no seu propósito. Daqui a pouco, ele para de chorar, ele para de espernear. E com o rosto banhado em lágrimas, ele muitas vezes não fala mais nada, só te dá um beijo. E sai de cabeça baixa. E você fala, não, eu vou atender o meu filho. O dia em que Deus não conseguiu segurar mais a sua compaixão. Deus segurou a sua compaixão até um determinado momento. Mas chegou num determinado momento que Ele não segurou mais. Que Ele não reteve mais sua compaixão. Que dia foi esse? Em primeiro lugar, o dia em que o povo reconheceu o seu pecado. O dia em que o povo reconheceu o seu pecado. Para uma pessoa que não tem o temor do Senhor, que ainda não teve uma experiência de conversão genuína, que ainda não entregou sua vida a Jesus, praticar e viver na prática de certos pecados, pode até ser normal para elas, mas não para alguém que verdadeiramente conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus pode até se desviar e cometer algum pecado, mas uma coisa é certa, ele tem sempre a consciência de que está pecando. Ele pode até conviver de forma harmoniosa com o pecado, mas lá no fundo do seu coração, ele sabe que está pecando, que está fazendo aquilo que Deus não aprova. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no passado. Ele começou a passar por alguns dissabores, por alguns vexames e passou a sofrer algumas derrotas que o fez reconhecer que aquilo que ele estava passando era uma consequência do seu estilo e do seu modo de viver, que o levou a clamar a Deus em busca do seu favor. O verso 10 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Qual é a declaração que eles fazem aqui? Eles reconhecem e declaram a Deus que haviam pecado contra Ele, deixando de servi-lo e adorá-lo, trocando pelos Baalins. Vejam, irmãos, que o diagnóstico deles está certo. O diagnóstico deles bate com o diagnóstico de Deus. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes, quando a gente é convocado a analisar o que está acontecendo, nem sempre nós temos coragem de colocar o dedo na ferida. Eu conheço algumas pessoas que dizem: eu não entendo Jesus. Jesus está diante de um cego, o cego Bartimeu, e Jesus manda, ele começa a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus então manda que o trouxesse e o colocasse diante dele. E essas pessoas dizem, e Jesus faz uma pergunta tão estúpida. Qual é a pergunta estúpida que Jesus faz? A pergunta estúpida no entender dessa pessoa é a seguinte: que queres que eu te faça? Eu disse: é porque você ainda não entendeu o espírito com que Jesus faz essa pergunta. Não é uma pergunta estúpida, é uma pergunta que tem um propósito muito claro. Porque infelizmente nem todo cego quer ver. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Jesus queria que ele identificasse qual era o seu real problema, a sua real necessidade. Muitas vezes, queridos, nós não temos coragem de colocar o dedo na nossa ferida. Mas nesse caso aqui, o diagnóstico deles bate com o diagnóstico de Deus. Olha o verso 6.
tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins. E no final diz assim: deixaram o Senhor e não serviram. O verso 13 confirma a mesma coisa. Contudo, disse Deus para o povo: vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrei mais. O que está acontecendo aqui? Está um diagnóstico que está correto. Este povo agora tem a coragem de olhar para dentro de si e ver que ele estava virando as costas para Deus, que ele tinha trocado Deus por deuses falsos. Foi exatamente isto que havia acontecido. Eles identificaram e reconheceram o pecado que haviam cometido. Agora, foi a partir desse momento que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Talvez seja esta a razão do porquê muitas vezes nós não temos experimentado a mesma bênção que levou Deus a não reter mais a sua compaixão. O fato de nós não identificarmos nem reconhecermos o que tem nos afastado de Deus. Será que se Deus nos convocar para fazermos um autoexame, uma autoanálise, será que nós conseguimos identificar precisamente o que é que tem nos levado a afastar, o que é que tem nos afastado dele? Ou simplesmente faríamos a pergunta: eu não sei. Quantos de nós não tem nem noção de que temos nos afastado dele, que temos nos entristecido a ele? Naquela atual conjuntura, o povo de Israel identificou e reconheceu que o havia afastado de Deus. E hoje, será que nós temos identificado? Ouça com atenção o que Jesus disse à igreja de Éfeso no passado. Ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, 4 e 5. Notem os irmãos, que antes de chamar o povo ao arrependimento, Jesus os convida a fazerem uma reflexão, a fim de descobrirem, de identificarem o que os havia levado a perderem o primeiro amor. Tem pessoas, queridos, que acham que pecado é só adulterar, roubar ou fazer qualquer outra coisa. Mas quantos crentes já não têm mais o fervor do primeiro amor? Quantos crentes já não têm mais aquela paixão, aquela alegria de servir a Deus? Quantos crentes trocam as coisas de Deus por qualquer outra coisa com tanta facilidade? Quantos crentes que para ele o momento de cultuar a Deus em coletividade não passa de um ritual? Foi isso que o povo de Israel fez, queridos. Identificou. Foi isto que Jesus exortou a igreja de Éfeso a fazer, e talvez seja isto que eu e você estamos precisando fazer: identificar o que tem nos afastado de Deus, o que tem nos levado a fazer, que tem entristecido o coração amoroso de Deus em relação a nós. Ou às vezes a nossa insensibilidade é tão grande que nós não sabemos o que estamos fazendo. Como pastor, completei 30 anos de ministério. E às vezes tenho tido às vezes tenho experimentado isso na minha própria casa, e às vezes tenho ouvido testemunhos de casais que nos procuram para se aconselhar. E às vezes você encontra a esposa, encontra o marido ferido. E você vai conversar com o marido ou com a esposa, eles nem sabem que estão ofendendo, que estão ferindo o cônjuge. Nem sabe. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes, por falta de sensibilidade espiritual, nós nem temos percebido em que nós temos ofendido a Deus, entristecido a Deus. E continuamos na mesma prática de algo que está entristecendo o coração de Deus. Quando Deus não aguentou mais reter a sua compaixão e abençoou o povo? Quando o povo conseguiu identificar isso. O dia em que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Em segundo lugar,
o dia em que o povo arrependeu-se do seu pecado. O dia em que o povo arrependeu-se do seu pecado. Identificar, reconhecer e admitir que pecou contra Deus ou contra alguém é apenas o primeiro passo que pode nos levar a experimentar e desfrutar do perdão de Deus e dos demais benefícios emocionais e espirituais que Ele traz consigo. Mas quando essa identificação de pecado não vem acompanhado de verdadeiro arrependimento, o máximo que esse reconhecimento de erro acarreta é culpa e remorso. Qual é a diferença? Qual foi a diferença do pecado de Judas para o pecado de Pedro? Basicamente nenhuma. Todos dois negaram a Jesus. Mas porque um colocou fim na sua existência e o outro se tornou um baluarte, uma coluna na igreja do Senhor Jesus? Porque da parte de um houve não apenas reconhecimento do erro, mas houve arrependimento. Mas da parte do outro houve reconhecimento do erro, mas não houve arrependimento. E o que aconteceu? Acarretou-se no que não arrependeu-se apenas remorso. Irmãos, nós temos que parar para fazer uma análise se muitas vezes não é isso que tem acontecido conosco. Às vezes eu convivo com crentes que carregam um peso, mas não é porque houve arrependimento, é porque estão cheios de remorso. Numa outra ocasião eu vou entrar um pouco mais fundo nessa questão, a diferença entre remorso e arrependimento. Mas eu tenho visto que isso é que tem acontecido com muitos crentes. Em vez de experimentar um verdadeiro arrependimento, tem experimentado remorso. E é por isso que tantos, quando você conversa com eles, o tempo todo eles repetem aqueles mesmos erros, que repetem no sentido de falar o que havia acontecido e ter a mesma tristeza. É uma das evidências que não houve arrependimento. A segunda atitude do povo que levou Deus a não reter mais a sua compaixão foi o arrependimento. Eles não apenas identificaram o seu pecado, como também se arrependeram. Verso 15 diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Mas isso nós temos consciência. Na exortação que fez aos crentes de Éfeso, era isso que Jesus esperava deles. Lembrar onde eles haviam caído era apenas o passo inicial, que os levaria a dar esse segundo passo com consciência, para que eles não tivessem a mesma atitude que tiveram os ouvintes da mensagem do profeta João Batista há 2000 anos atrás. O profeta João Batista, irmãos, pregou batismo de arrependimento. João Batista começou a pregar e chamar o povo ao arrependimento, dizendo que vinha um do qual ele não era digno de desatar as sandálias. E aí o que acontece? Muitos atendem o apelo da pregação de João Batista, mas eu vou ler para os irmãos o que vai acontecer com esses que atendem o apelo. Diz assim em Lucas capítulo 3, versos 7 e 8: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Queridos, é interessante que no prolongamento do texto eles vão perguntar para João Batista o que nós devemos fazer. E é João Batista que tem que identificar, porque eles não conseguem identificar. De que nós precisamos arrepender? E João Batista diz: aquele que está extorquindo o outro, não faça mais isso. Eles vão ao batismo, queridos. Vão ao batismo sem a experiência de um verdadeiro arrependimento. E João Batista fala: raça de víboras. Espera aí, vocês não param para pensar. O que está trazendo vocês ao arrependimento, ao batismo?
Vocês não têm consciência do pecado de vocês? Vocês não estão arrependidos? Onde é que estão os frutos do arrependimento? Eu temo, irmãos, que a igreja evangélica hoje está vivendo essa realidade. Uma igreja que está inchando cada vez mais, crescendo cada vez mais, com crentes que não têm experimentado uma verdadeira conversão, não têm passado pelo verdadeiro arrependimento. Crentes que tinham vida torta antes, que continuam do mesmo jeito, não mudam, irmãos. Que eram mentirosos e continuam mentirosos. Que eram ladrões e continuam sendo ladrões. Que extorquiam os outros e continuam extorquindo. Que eram desonestos e continuam sendo desonestos. Irmãos, não estou dizendo que um crente ele não erra, não peca, não estou dizendo isso, mas isso tem que ser um acidente de percurso na vida do cristão, e quando acontece isso, ele tem que se arrepender, porque o Espírito Santo se entristece dentro dele e o leva a experimentar esse arrependimento. Preste atenção nas palavras de Jesus à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e removerei, ou moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Caso a igreja de Éfeso não se arrependesse, identificou o erro, mas não se arrependeu, Jesus iria tomar uma atitude contra ela. Mas o que aconteceria se ela se arrependesse? Essa atitude de repreensão não viria. Eles não apenas seriam poupados dessa advertência, como também voltariam a ter de novo aquela comunhão gostosa com Jesus que eles haviam perdido. No dia em que o povo de Israel agiu dessa forma, não apenas reconhecendo o seu erro, mas arrependendo-se do seu pecado, Deus já não pôde mais reter a sua misericórdia e entrou com providência em seu favor. Eu estou, irmãos, absolutamente convencido de que se Ele encontrar essa atitude em mim e em você, não importa qual tenha sido ou qual seja o pecado que nós tenhamos cometido, essa mesma compaixão que Deus liberou para com o povo dele no passado, Ele libera para comigo e para com você hoje, porque Ele não mudou, Ele continua sendo um Deus cheio de graça, de misericórdia e de bondade. Ele muitas vezes só espera encontrar em nós essa postura, essa atitude. A Bíblia nos diz que Deus é rico em graça, amor, bondade e misericórdia. E eu queria desafiar você a não deixe de olhar para Ele, que não seja dessa forma. Não permita que o seu pecado o leve a ter uma visão míope e distorcida de Deus. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Pelo contrário, Ele tem alegria em nos abençoar, prazer em nos abençoar. O dia em que Deus não conseguiu reter mais a sua compaixão e se derramou para abençoar esse povo. Terceiro lugar, o dia em que o povo abandonou o seu pecado e reconsagrou sua vida a Deus. O dia em que o povo abandonou o pecado e reconsagrou sua vida a Deus. Depois de identificar e de arrepender-se do seu pecado, o povo tomou duas atitudes que demonstraram o grau de seriedade, de profundidade e de autenticidade do que eles estavam fazendo. Primeiro, eles romperam com o pecado. Segundo, eles reconsagraram suas vidas a Deus. Olha o que diz o verso 16: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele, Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Note os irmãos que no começo do afastamento deles de Deus, no começo eles iam onde estavam esses deuses e os serviam lá. Mas com o passar do tempo, eles passaram a trazer esses deuses e se relacionar com eles, até que esses deuses se incorporaram
e se integraram à realidade de vida deles, tornando-se em algo comum e natural para eles, irmãos, até o dia em que eles perceberam: ei, algo está errado. Eu aprendo aqui com essa atitude do povo de Israel, pelo menos duas coisas. Primeiro, que quando eu me afasto do Senhor, inexorável, inevitavelmente, quando não existe a possibilidade disso não acontecer, não existe uma resposta alternativa, não existe, absolutamente não existe. Todas as vezes que eu me afasto do Senhor, eu me aproximo do pecado, e o pecado que antes era algo incomum, passa a ser algo comum e natural. Aquele pecado que antes eu rechaçava e que era feio, de repente se torna algo com o qual eu me relaciono numa boa. A segunda coisa que eu aprendo, que quando eu experimento o verdadeiro arrependimento, esse arrependimento vem sempre acompanhado de um rompimento com o pecado, de uma reconsagração de vida. Diz-nos o texto bíblico que eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Depois que eles tiraram os deuses alheios do meio deles e passaram a servir ao Senhor, o escritor sagrado completa a informação e diz o que aconteceu depois disso com a seguinte afirmação: então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Ou seja, agora já não havia impedimento, o povo não estava mais atrelado ao pecado, o povo já não estava mais atrelado aos deuses pagãos, o povo agora já estava livre servindo ao Senhor. E Deus então, ao ver esse povo sofrendo, agora diz: agora não tem mais um pecado oprimindo esse povo está liberto, eles já se arrependeram, e Deus não consegue conter mais, reter mais a sua compaixão, e se derrama em favor deles e os abençoa. É verdade, irmãos, que nem sempre Deus nos isenta das consequências dos nossos pecados quando os cometemos, mas é verdade também que quando nos arrependemos, o deixamos e reconsagramos nossa vida a Deus, muda-se para melhor o panorama da nossa vida. Eu creio que Salomão experimentou na pele essa verdade, o que levou a dizer no seu livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 13, o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E eu acredito que o que levou Salomão a dizer essas palavras não foi apenas a sua experiência, mas a experiência do seu pai, antes dele. Porque quando Davi se adultera com Batseba, ele tenta camuflar o seu pecado, ele tenta esconder o seu erro, até que Deus levanta um profeta e o denuncia. Aí é que você vai encontrar a diferença de um homem de Deus, de uma pessoa que tem o temor de Deus, e de uma pessoa que não tem o temor de Deus. Quando o profeta põe o dedo no seu nariz e diz: você é o homem que está em pecado contra Deus, ele abaixa a cabeça e diz: sou eu esse homem. Ele não se levanta revoltado contra o profeta. E a Bíblia fala que então Deus dá graça a ele. Mas ele compõe o Salmo 32, o Salmo 51 e o Salmo 139 nesse período. E no Salmo 32 ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas ele não para aí, ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse ao Senhor: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele responde: e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. E ele começa o salmo dizendo: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Meu querido irmão, quem sabe é só de uma atitude como esta é que Deus está precisando para liberar não apenas o perdão, mas as demais bênçãos decorrentes do seu perdão. Você já parou para pensar nisso? Eu quero concluir essa mensagem lendo os versos 10 em diante, que diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas olha a resposta de Deus no verso 13:
Contudo, vós me deixastes a mim. Aliás, final do verso 12. Vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ponto. Deus está decidido, não vos livrarei mais. Que você se arrebente, desculpa a expressão, querido. Que você se acabe agora. Clame os deuses que você não me trocou por outros deuses? Então agora que eles te socorram. Contudo, ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Olha o verso 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Verso 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde Deus reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Esse texto deixa bem claro para nós a respeito do quanto Deus estava decidido a deixar o seu povo a sofrer nas mãos dos seus inimigos, como consequência do seu afastamento. Mas a partir do momento em que esse povo reconhece o seu pecado, arrepende-se e reconsagra a sua vida a Deus, ele experimenta a graça de Deus, a compaixão, a misericórdia, a bondade de Deus. Oh, irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que às vezes não têm confiado na graça de Deus o bastante. Pessoas que dizem: eu sou mal demais. O que eu já fiz é grande demais, Deus não vai me perdoar. Eu quero dizer para você que não tem pecado que se compara com o tamanho da graça, da bondade, da compaixão e da misericórdia de Deus. O maior pecado que o homem pode cometer na sua vida é menor que a bondade de Deus em seu favor. Tudo que Deus muitas vezes espera é que você reconheça que está longe dos propósitos dele para a sua vida, que você se arrependa e que você volte a sua vida para ele, que você reconsagre a sua vida para ele. Não sei se há alguém aqui nessa nosso meio que está precisando fazer isso, mas se há, eu quero convidar você a confiar na bondade de Deus. Se há, eu quero convidar você a confiar na compaixão de Deus, na bondade de Deus. Queria que você experimentasse do que Deus é capaz de fazer por aqueles que se arrependem, por aqueles que resolvem entregar a sua vida de fato a Ele, ou por aqueles que resolvem recomeçar essa caminhada com o Senhor. Vamos ficar de pé? Se há alguém entre nós e quiser fazer isso publicamente, que venha aqui à frente. Se há alguém que nos acompanha, onde você estiver, você pode dizer isso para Deus: Deus, eu me arrependo agora, eu consigo identificar o meu pecado, me arrependo e reconsagro minha vida ao Senhor. Envelheci, eu sei.
alguém aqui hoje que quer tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus pela fé, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se há, este é o momento. É algo que ninguém pode, uma decisão que ninguém pode tomar pelo outro, só você pode tomar por si só. O Espírito Santo auxilia, mas a decisão você que toma. Os irmãos podem sentar. Esse é um momento muito importante na vida da igreja. Um momento quando nós nos lembramos, através do pão e do vinho, do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. É um momento que a gente tem para pensar. O que trouxe Deus, o que levou Deus a nos enviar Jesus Cristo à terra? Morrer da forma como morreu, na cruz do Calvário. O único que ressuscitou de entre os mortos e permanece vivo. É para a gente parar e pensar, queridos, que se Deus quisesse que tivéssemos apenas uma religião, Ele não precisava ter vindo. É para a gente parar e pensar de que se tudo acabasse aqui com a morte, Ele não precisava ter vindo. De que se depois da morte todos fossem para o céu, Ele não precisava ter vindo. Então a ceia deve nos trazer a lembrança, o amor de Deus. A ceia é como você, aqui é muito comum muitas vezes, quando um comércio está inaugurando um comércio, eles colocam aquele holofote e fica centrado, e de onde, dependendo do lugar que você está, por mais distante que você está, você consegue ver e consegue chegar onde está aquele local que está sendo inaugurado. Geralmente se faz isso à noite, onde fica aquele clarão, aquele facho de luz. A ceia é esse holofote que nos mostra o amor de Deus por nós, que fala: foi dessa maneira que eu te amei, não foi de uma maneira qualquer, foi de uma maneira tão intensa que eu abri mão do meu próprio filho para morrer no seu lugar. Mas não é para te salvar apenas de uma situação, de dificuldade financeira, não é apenas para resolver alguns problemas terrenos, mas para solucionar o maior problema que o homem já teve na sua história, que é o problema do pecado, que trouxe condenação sobre a sua vida. De maneira que, se o homem morrer sem ter essa experiência de conversão com Jesus Cristo, eu não tenho receio em dizer, embora não tenha alegria de fazê-lo, mas amparado pela palavra de Deus, não importa quem seja esta pessoa, se ela morrer sem essa experiência de conversão com Jesus Cristo, o seu destino eterno será o inferno. E um dia alguém perguntou para mim: pastor, o que é uma eternidade? E eu estava em Valadares na época, eu tinha ouvido uma ilustração parecida, e eu então aproveitei o momento, porque quem conhece Valadares sabe que em Valadares tem uma pedra enorme chamada Pedra do Ibituruna. Eu disse: você está vendo aquela pedra? Ele disse: sim. Eu disse: você está vendo esse pardal que está aqui? Ele disse: sim. Imagine que esse pardal come aqui onde nós estamos e vai lá naquela pedra e limpa o seu bico. Quando esse pardal tiver transformado aquela pedra em poeira de tanto limpar o seu bico, terá passado apenas alguns instantes da eternidade. Ele disse: mas isso nunca vai acontecer. Eu disse: então,
a eternidade não acaba. Então pense nisso. Você vive aqui 50, 60, 70, 80, 90, 100, cento e tantos anos. Eu fiz a cerimônia do avô da Jandira de 100 anos. Mas ele morreu com 101 anos. Tem alguns que vivem um pouco mais ainda, mas eles vão morrer. Agora imagine o que é você viver e nunca mais morrer. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para levar você para onde Ele está. E só há uma forma de você para ir onde Ele está. Não é se tornando membro de uma igreja evangélica, nem é fazendo caridade, e nem se tornando membro de qualquer igreja, qual seja o nome que ela tenha, mas é entregando sua vida a Jesus Cristo e recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. É a única maneira de você passar a eternidade nos céus com Deus. E a ceia nos fala a respeito disso. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, depois de ter dado graças, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque Jesus quer que nós anunciemos a sua morte até a sua volta, para que as pessoas tomem conhecimento do que Ele veio fazer por eles, por elas. Então, eu queria deixar essa palavra com você. Esse é um momento muito especial na vida da igreja. Quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, o pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue dele, que nos purifica de todo pecado. Senhor, aqui estão o pão e o vinho, e nós o fazemos, ó Deus, agora em memória do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua morte em nosso lugar para nos salvar. Ó Deus, se alguém entre nós ainda não tem esse entendimento, essa percepção, que o teu doce Espírito possa tornar claro aquilo que está obscuro. E se alguém aqui ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus, que o faça antes que a morte bata à sua porta e seja tarde demais. Deus amado, que este alimento sirva de alimento para a nossa alma, para que possamos te servir melhor. Assim, ó Pai, nós reconsagramos nossa vida a Ti e pedimos que nos purifiques, para que possamos participar dignamente do pão e do vinho, e com a força deste alimento proclamar a Tua salvação até que o Senhor volte para buscar e receber a Tua igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A ceia é a ceia do Senhor, não é a ceia da Igreja Vida Abundante. Foi Jesus que morreu, não a Igreja Vida Abundante. Aqueles que já tomaram e entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, têm convicção disso, está em comunhão com o Senhor, então está convidado a participar deste banquete espiritual. Convido ao irmão Daniel que nos auxilie na distribuição do pão.
é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Comei dele todos. Aqueles que participaram do pão deverão participar também do vinho. Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Por que nova aliança? Porque todas as alianças que Deus fez com o homem no passado, todas elas foram quebradas. Nenhuma foi cumprida. Só Jesus cumpriu. Por isso só Jesus é capaz de te salvar. Então ele disse: esta é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua cruz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que nos céus gloriosos seguro. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi alguém omitido do segundo elemento? Levante sua mão. Todos foram servidos. Senhor Jesus tomou o cálice, sendo esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Bebei dele todos, disse Jesus. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já foram desapontados por alguém. Não vou dizer traído, que talvez traído seja muito forte. Desapontado.
mas Jesus foi traído. Mas ele não deixou que a mágoa, que o ódio, que a raiva dominasse o seu coração naquele momento. E diz que ele canta um hino, porque ele sabia que com a sua morte ele ia conquistar a salvação para aqueles que nele crescem. E ele canta um hino com seus discípulos. Vamos ficar de pé e vamos cantar com alegria àquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, está vivo, vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Gostaria que você desse um abraço a quem está do seu lado, um aperto de mão. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Bem, só lembrando os irmãos mais uma coisa. Depois da bênção apostólica, todos nós vamos para o salão social, né? Todos nós vamos para o salão social depois da bênção. Agora um minutinho, por favor, aqui para os irmãos. Dá carona, se alguém tiver com sombrinha, dá carona para quem não tem, porque está chovendo. E na pressa de ir para o outro lado, vá um pouco mais devagar, cuidado, eu prefiro molhar do que cair. Então, cuidado, né? Vai com calma, tá bom? Até que a gente chegue no salão. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.